Mais uma vez, boa noite a todos, aos que estão entrando agora, certo? Vamos para a nossa segunda aula de Sistema de Gestão da Qualidade. Na última aula, uma breve agenda do que nós vamos trabalhar hoje, certo? Vou fazer uma síntese do que a gente trabalhou na última aula, começar a trabalhar com as eras da qualidade, é o objetivo principal dessa aula, e caso tenhamos tempo, a ideia também é adentrar já nas abordagens da qualidade, para a gente adentrar em conceitos que normalmente a gente trabalha dentro do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, certo? O que é que a gente trabalhou na última aula, pessoal? Como eu fiz uma breve síntese no início, eu mencionei a questão da evolução histórica que a gente trabalhou, certo? Então a gente começou trabalhando com o período artesanal, relembrando aquela relação que o fabricante, que o artesão, ele tinha com o consumidor, ele ficava diretamente em contato, próximo àquele cliente, para atender aquelas necessidades, certo? E a qualidade, ela estava muito no controle desse profissional que dominava todas as tarefas. Então, ele buscava, a partir principalmente da inspeção, ter o controle da qualidade daquele processo. Depois disso, a gente adentrou em Panhard e Levasseur, que eles seguiram com essa lógica, trabalhando lá no início do século XIX, com esse modelo artesanal, mas ampliando a produção para automóveis, né? E esses dois indivíduos, a fábrica deles de automóveis, eles dominou a época, né? Então, nesse período aqui, surgiu um conceito que a gente trabalha até hoje, quando a gente tem um lote produtivo, e dentro de um lote produtivo, a gente tem peças ou produtos com aspectos dimensionais diferentes, por exemplo. É o que a gente chamou de susto dimensional. O que seria esse susto dimensional? Como eu mencionei agora há pouco, quando a gente produz um lote com dados produtos, ou produz uma família de produtos em específico, e esses produtos eles não têm um padrão, digamos assim, com relação aos aspectos dimensionais. Então, sai produtos com tamanhos muito diferentes. Então, quando a gente pensa isso nos dias atuais, que a gente utiliza os métodos estatísticos para ter esse controle, certo? Isso é inconcebível nos dias atuais. Mas a gente remetendo lá no início do século XIX, isso acontecia, certo? Veio a Revolução Industrial, pessoal, que mudou a forma das empresas se organizarem. A introdução de todo o maquinário fez com que o modelo produtivo ele mudasse consideravelmente, certo? Deixando dessa relação artesanal, entender exatamente o que o cliente quer, para o outro lado da moeda, né? Quando a gente remete principalmente ao Taylorismo e ao Fordismo, a ideia principal era que o cliente ele precisava absorver o produto que a empresa estava empurrando no mercado, certo? Então aqui o controle de qualidade mudou um pouco. Por quê? As tarefas elas passaram a ser padronizadas, os indivíduos eles passaram a ser especializados. Então aquele controle do processo que lá no período artesanal antes era feito só por um indivíduo que dominava todas as funções, agora não. Aqui na Revolução Industrial, além de ter especialistas que façam que o controle do processo ele seja mais eficaz, certo? Surge a figura do supervisor, certo? E busca fazer todo esse controle. Outro ponto que a gente marca como digamos assim, um ponto de crescimento da percepção e da importância que os gestores tinham com relação à qualidade nos ambientes produtivos foi principalmente a partir da década de 30, certo? Então, vocês lembram que eu mencionei para vocês que nesse período, Schwartz, ele introduziu os conceitos de estatística e de técnicas de amostragem. Então, aqui, pessoal, o que antes a gente não tinha nenhum controle com relação a, por exemplo, a questão do susto dimensional. Porque o susto dimensional, lá acompanhado de Levasseur, acontecia? Porque não tinha nenhuma ferramenta, nenhum método que pudesse com que ele controlasse, tivesse um gráfico de controle, tivesse um limite mínimo, a média, o limite superior, certo? E a partir daqui, com a introdução dos conceitos de estatística, esse aspecto relacionado, por exemplo, ao susto dimensional, ele passou digamos assim, ser menos incidente dentro das organizações. Outro ponto importante aqui que a gente menciona é o surgimento das técnicas de amostragem, né? Porque antes disso, como eu mencionei para vocês na última aula, como era feito o controle do processo, digamos assim, para saber se aqueles produtos eles estavam dentro dos padrões previamente estabelecidos, eram verificados produto a produto, certo? Então, se a gente tinha 100 produtos, para verificar se eles estavam dentro das dimensões ou dos aspectos aceitáveis,
fazia-se a verificação de 100 produtos. Com o surgimento das técnicas de amostragem, não. Os cálculos que dizem, olha, por exemplo, para 100 produtos que eu fabrico, você precisa analisar, por exemplo, 10, 8, tantos no início do processo, tantos no meio do processo, tantos na parte final do processo. E aí você consegue ter uma leitura. Então, com o surgimento dessas técnicas de amostragem, por exemplo, a gente tem uma economia considerável, primeiro com relação à mão de obra, certo? Por que com relação à mão de obra? Se antes um colaborador ele precisava analisar 100 peças, a partir de agora ele analisava, por exemplo, 8 peças. E aquele colaborador que antes passava um tempo considerável naquela função, a gente pode fazer realocar aquele colaborador. E a gente sabe que quando a gente tem um ganho nesse sentido, né, principalmente um ganho de tempo que a gente consegue fazer com que o profissional ele seja alocado, a gente está trazendo uma contribuição para o processo, a gente está agregando valor. Certo, pessoal? Então, a década de 30 foi de extrema importância. Veio a Segunda Guerra Mundial e os eventos pós-Segunda Guerra, como eu mencionei para vocês, não só na qualidade, mas na logística, na gestão de operações, na ergonomia, todo evento, digamos assim, toda catástrofe traz muito aprendizado, né? Traz muitas lições. E após esse período, pessoal, principalmente no Japão e nos Estados Unidos, surgiram as associações. E uma que teve destaque aqui foi principalmente a Associação Japonesa, né? Que anos depois, lá, pós década de 70, de 80, mais ou menos, 70, de 60 para 70, fez com que passasse a emergir o sistema Toyota, né? Que é tão falado para a gente, que é da engenharia de produção, a questão do Lean Production, que a gente menciona tanto, certo? E a gente vem aqui, pessoal, outro grande marco, falando principalmente, especificamente, com relação à série ISO 9000, certo? É com relação à abordagem sistêmica da qualidade, né? Que foi adotada por Feigenbaum nessa década. E essa abordagem sistêmica fez mais ou menos o seguinte, olha, se a gente quer trabalhar com a qualidade, quer oferecer o melhor produto, o melhor serviço, quer ter um controle do processo, a gente não pode ter uma abordagem analítica, certo? O que é uma abordagem analítica? Analisar cada subsistema de maneira isolada, certo? A gente precisa analisar a organização como um todo, certo? E aqui na década de 50, com essa abordagem sistêmica estruturada por Feigenbaum, começou a alicerçar, certo? Principalmente aqui, o que a gente tem hoje na ISO 9000 como um sistema de gestão da qualidade, certo? Outro marco importante, pessoal, foi o processo de apuração dos custos, certo? Com o Juran, porque, como eu mencionei para vocês até na última aula, quando a gente está trabalhando dentro do ambiente empresarial, certo? Para a gente conseguir convencer um gestor de uma ideia, seja ela qual for, a gente precisa sempre trabalhar com indicadores, certo? O aspecto quantitativo, e com o aspecto monetário, ou paralelamente ou diretamente, certo? Por que o aspecto monetário é importante? Para que você tenha base para a justificativa. Então, o que é que a apuração dos custos em qualidade foi importante? Pelo seguinte, olha, se você gastar tanto para otimizar o seu controle de qualidade, para começar a adotar a abordagem sistêmica que está surgindo, você vai ter um custo X. Só que, a partir desse custo X, você vai ter um retorno Y, certo? E quando os gestores começaram a colocar na balança o quanto eles iriam investir em qualidade e quanto aquilo ia retornar e agregar valor primeiro ao processo e, consequentemente, impactar na lucratividade que traz para a empresa, trouxe também uma nova percepção. Opa! Se antes aquela informação não me chamava atenção, a partir do momento que entra no aspecto quantitativo financeiro, a gente começa a direcionar esses olhares, certo? Outro marco importante, pessoal, o programa Zero Defeito, certo, de Crosby, que qual era a ideia? A ideia era que os problemas e os defeitos que surgem dentro de um sistema produtivo, eles não surgem por acaso, certo? Então, todo o processo produtivo, se acontece uma quantidade elevada de produtos defeituosos na atividade X, se eu não consigo entregar o nível de eficácia esperado para o meu processo final, se isso acontece, não é porque é uma obra do acaso, é porque aquele sistema
As condições daquele sistema, uma variável específica dentro daquele sistema, fez com que aquele objetivo de qualidade, aquele indicador, ele não fosse atendido, certo? E qual a ideia desse programa de zero defeito? Era procurar identificar essas causas. Uma vez que essa causa surgiu, tentar investigar por que ela surgiu, por que esse problema surgiu, certo? Se esse problema surgiu, o que é que eu posso fazer para que ele não aconteça? Então, essa abordagem sistêmica aqui dentro da década de 50, e esse programa Zero Defeito, que eu estou mencionando novamente para vocês, já comentei mais detalhadamente na última aula, eles alicerçam muito do que a gente tem dentro da ISO 9001. Então, quando a gente estiver trabalhando com ela, vocês vão remeter muito a esses termos que a gente está mencionando agora. Certo, pessoal? Outro ponto que marcou, digamos assim, trouxe efetivas contribuições para a área da qualidade foi o modelo japonês, certo? Então, o modelo japonês trouxe uma nova forma de organização produtiva, como vocês bem sabem, totalmente oposta àquela que, digamos assim, vigorou principalmente no pós-revolução industrial com o modelo Taylor-Fordista. Então, a ideia era trabalhar no momento certo, na hora certa, na quantidade adequada, capacitando meu colaborador para que ele tenha capacidade de intervir no processo, certo? Buscando a melhoria contínua. Então, esses conceitos que vocês já dominam, quando a gente faz esse paralelo, não só pensando sobre a ótica da gestão da operação, da gestão da produção, pensando nos aspectos de qualidade, o modelo japonês ele trouxe efetivas contribuições para o que a gente tem hoje em dia dentro das organizações. Então, por exemplo, muitas empresas elas adotam o Lean Production, certo? Sem saber que estão adotando esse conceito. Então, principalmente quando a gente visita algumas empresas de pequeno porte, que não tem uma estrutura organizacional, digamos assim, plena, comparada a uma grande empresa, por exemplo, eles falam, não, a gente tenta melhorar constantemente. Então, o que é melhorar constantemente? É um conceito que veio, né, que eclodiu principalmente a partir do modelo japonês na busca pela melhoria contínua, certo? Então, esse modelo japonês impactou muito ali a partir da década de 70 e traz esses conceitos até os dias atuais, né, norteando muito da forma como as organizações elas se estruturam nos dias atuais. Certo, pessoal? E outra contribuição importante, né, dentro do que a gente tem no cenário atual foram as ferramentas da qualidade, certo? Que, associado com o que aconteceu lá na década de 30, elas permitiram que a informação ela fosse transmitida de uma maneira, digamos assim, mais objetiva, certo? Então, qual era o problema que se tinha na época? Os métodos estatísticos eles eram utilizados. Só que qual era o problema? Será que todos os gerentes, os gestores, dominavam os conceitos de estatística? A gente sabe que não, né? E normalmente dentro das empresas tem profissionais especializados que trabalham com esse tipo de informação. E uma vez que eles faziam essas análises, por exemplo, quando a gente está trabalhando com uma correlação, né? Para dizer, se determinada variável sobe, ela impacta diretamente em outra variável, fazendo com que ela suba. Por exemplo, se a gente apresenta isso como um dado, como um valor, sei lá, 0,9, uma pessoa ela não vai ter o entendimento do que está acontecendo com base naquele indicador de 0,9, naquele índice. Mas se a gente apresenta, por exemplo, um gráfico que mostra que ao aumentar determinada variável a gente consegue impactar na outra, tem uma leitura mais simples. Então, qual é a lógica desse exemplo que eu trouxe para vocês? Que quando a gente traz essas ferramentas de qualidade, elas auxiliam principalmente na forma como as informações elas eram transmitidas, para facilitar essa leitura e esse entendimento dentro do ambiente organizacional. Então, por exemplo, pessoal, quando a gente tem lá um gráfico de controle, que a gente estipula lá nosso limite inferior, nosso limite superior, nossa média, certo? Se em dado momento aquele limite ele é ultrapassado, qualquer colaborador vai olhar para aquela informação e vai ver, opa, isso aqui está fora do padrão, certo? Então facilita nessa identificação. E a década de 80, né, pessoal? Com o programa da Motorola, do Seis Sigma, né, que a gente conversou um pouquinho sobre isso, que embasou também para que em 1987, certo, surgisse o primeiro modelo, a primeira versão da série ISO 9000, né, que foi alicerçada em todo esse aspecto teórico que eu sintetizei aqui para vocês, mas tomou como base uma norma britânica relacionada aos fluxos
e para otimização dos fluxos logísticos. Então, a primeira versão surgiu lá em 1987, certo? Foram 5 atualizações até chegar nessa quinta edição que a gente tem de 2015, certo? Que é a norma que a gente vai trabalhar nessa disciplina. Certo, pessoal? Então, esse é um apanhado do que a gente trabalhou na nossa última aula, até chegar na década de 1900, na década de 80, precisamente em 1987, certo? Uma pequena evolução. Hoje a gente vai consolidar essa evolução histórica com as eras da qualidade, porque para quem trabalha com a qualidade, a gente não trabalha, digamos assim, subdividindo nesse detalhamento histórico. A gente trabalha com as eras, que fica mais fácil da gente ter um entendimento dos momentos históricos. Certo, pessoal? Até aqui, alguma dúvida? Foi mais uma recapitulação do que nós trabalhamos na última aula. Tranquilo para todo mundo? Sim, professor, tá de boa, tá tranquilo. Beleza, pessoal, obrigado pelo retorno. Deixa eu só ver aqui o chat. O próprio Crosby diz que a qualidade é medida pelo custo das não conformidades, exatamente. Então, toda essa evolução histórica, eu julgo importante a gente, como engenheiro de produção, ter um entendimento, porque o que a gente tem hoje em dia, o que a gente trabalha hoje em dia, isso não surgiu por acaso, certo? A forma como está estruturado. Então, quando a gente chega numa norma, por exemplo, a gente questiona por que isso está aqui, certo? Às vezes a gente faz esses questionamentos, né? Quando a gente está analisando, trabalhando especificamente com a coisa, o que é que isso agrega, certo? A gente pode discordar daquilo que se encontra, né? Que vai trazer uma efetiva contribuição, mas tudo que se encontra, por exemplo, falando especificamente da ISO 9000, está ali porque trouxe consigo toda essa transformação, né? E vocês vão ver que, por exemplo, de 1987 para 2015, a gente tem um tempo considerável. Então, existiram transformações ao longo desse tempo que a norma precisou se adaptar, certo? Então, feito esse balanço histórico, a gente entra, pessoal, esqueci disso aqui. Isso aqui eu tinha ficado de comentar na última aula e acabei esquecendo, certo? Então, isso daqui é só uma visão, em linhas gerais, dessa síntese que eu trouxe para vocês, certo? Então, começando ali, a partir da administração científica, com Taylor e Ford, certo? Surgindo, chegando na década de 30, com a evolução das técnicas de estatística, que trouxe efetivas contribuições, porque para quem trabalha com qualidade hoje em dia, por exemplo, sabe que tudo é alicerçado nos métodos estatísticos, certo? Principalmente, não sempre, obviamente, que um processo de inspeção, por exemplo, a gente não faz, não utiliza um método estatístico, aquele cara crachá, como a gente sempre fala, mas quando a gente trabalha efetivamente com qualidade, vocês vão ver, ou vocês já veem, né, que a gente trabalha efetivamente com métodos estatísticos, para buscar ter esse entendimento, certo? Então, aqui trouxe grandes contribuições nesse sentido. A gente vem aqui com Feigenbaum, que foi importante no que eu mencionei anteriormente para vocês, dessa abordagem sistêmica. Ishikawa, que trouxe a implementação das ferramentas, né, que auxiliou nesse programa de gestão, que se fala, certo? E, pessoal, 2 termos que a gente vem falando muito hoje em dia, é o PSS, certo? É um sistema produto-serviço, e o processo de servitização. Então, o que é o sistema PSS, né? O sistema produto-serviço, que já vem sendo falado há um bom tempo, né? É quando as empresas, o PSS primeiro, né? Quando as empresas, elas disponibilizam um produto, certo? O aspecto físico, certo? E acompanhado desse produto para um cliente, ele disponibiliza uma série de serviços para fazer todo o aspecto de manutenção, por exemplo. Então, a gente tem, em alguns casos, algumas empresas que compram maquinário, certo? Equipamentos que vêm, às vezes, da Alemanha, que vêm de países assim. E essas empresas, quando elas vendem esses maquinários, com esse produto que foi vendido, muitas vezes eles vendem um serviço. Então, vocês já estão há um tempo no curso, já trabalham há algum tempo. No processo produtivo de vocês, às vezes tem uma máquina específica que, em dado momento, a manutenção não é feita pela própria equipe da empresa. Vem uma equipe especializada da própria fabricante
que faz todos os ajustes, faz as calibragens, certo? Então, esse exemplo que eu dei para vocês é o que se encaixa, o que a gente vem falando, em PSS, um sistema produto-serviço. Em um sistema como esse, o padrão de qualidade ele mudou consideravelmente, porque a empresa ela precisava ter um controle dos aspectos de qualidade, tanto internos para a fabricação do produto, e além desses processos internos de fabricação de produtos, os processos relacionados ao serviço que ela está disponibilizando. Então a gente sai de um aspecto que antes era só na unidade fabril, digamos assim, que teoricamente seria mais fácil de controlar, mas quando a gente vai para o ponto de vista prático, né, para quem já trabalha e vê que esse aspecto de controlar, de buscar minimizar os problemas no que tange os aspectos de qualidade no dia a dia, é mais complicado, certo? Então vem essa nova vertente de, a partir do produto, disponibilizar um serviço. Então, o conceito de qualidade e a busca de gestão do serviço que essa empresa disponibiliza associado ao produto, ele precisa ser muito mais consistente, muito mais alicerçado no fluxo informacional, para que o processo aconteça da melhor maneira possível. E o outro conceito, pessoal, é um conceito de servitização, certo? Então, o que é o processo de servitização que as empresas elas estão cada vez mais utilizando? Né? O processo de servitização nada mais é do que disponibilizar um serviço para um consumidor. Então, por exemplo, acho que vocês já viram falar na Bike Itaú, bicicleta Itaú, quando a gente vai em algumas cidades, por exemplo, lá perto da minha, no Nordeste, na cidade da minha esposa tem, Recife, tem o Bike Itaú, Rio de Janeiro tem, Florianópolis tem. Então, o que é aquilo? Aquilo nada mais é do que um serviço, certo? Que o Itaú comprou uma startup e aquele serviço que é disponibilizado de fazer o translado, né, é um serviço que é disponibilizado ao consumidor. Só que para aquele serviço ser disponibilizado ao consumidor, existe todo o controle de qualidade. E como é feito o controle de qualidade? A bicicleta não está funcionando, então você aciona, entra em contato com a administradora pela própria bicicleta, ou pelo touch que tem lá, ou pelo próprio aplicativo, certo? Então traz uma nova vertente no que tange ao controle da qualidade, que precisa, como eu mencionei agora há pouco, ser muito, muito, muito alicerçado dentro desse controle informacional. Por que eu faço esse destaque? Porque quando a gente trabalha com qualidade dentro das organizações hoje em dia, a gente sabe que o fluxo informacional, até pelos recursos tecnológicos que já existem, esse fluxo informacional acontece em tempo real, certo? Obviamente respeitando os níveis de quem tem acesso àquela informação. Mas quando a gente trabalha com um sistema como esse, de servitização, certo? Ou um tipo de modelo, um modelo de negócio alicerçado no sistema de produto e serviço, esse fluxo informacional para controle da qualidade ele precisa ser muito mais amplo, precisa ser muito mais eficiente para que aquele serviço que está sendo disponibilizado aconteça da melhor maneira possível. Certo, pessoal? Deixa eu só beber uma água aqui para a gente entrar em eras de qualidade. Como eu mencionei para vocês, quando a gente trabalha com qualidade, normalmente a gente remete essa evolução histórica que eu fiz com vocês, né, detalhadamente anteriormente, a gente subdivide isso em eras, certo? E normalmente quando a gente tenta fazer uma referência histórica dentro da qualidade, a gente remete às eras da qualidade. Então, quando a gente tratar daqui para frente, tentar remeter a alguns períodos históricos, vou procurar trabalhar com vocês e remeter nesses quatro momentos, digamos assim, que são usualmente utilizados, certo? Primeira era, pessoal, é a era da inspeção, certo? Então, para a gente traçando paralelo com o que a gente viu anteriormente, é quando a gente remete principalmente ali, desde o período artesanal, passando ali até adentrar próximo, um pouquinho depois do sistema Taylor-Fordista, quando ele foi implementado e quando ele se propagou dentro das organizações, certo? A era da inspeção. A era do controle estatístico do processo. Quando a gente menciona o controle estatístico, a gente já remete automaticamente à década de 30, certo? Que quando Schwartz implementou os métodos estatísticos que eu mencionei para vocês, então a gente já consegue traçar esse paralelo. E a terceira era, pessoal,
quando a gente remete à garantia da qualidade, quando a gente remete àquele momento da história em que a abordagem sistêmica ela começou a existir dentro das organizações, certo? Então, essa abordagem sistêmica que norteou o que a gente trabalha hoje em dia dentro das organizações. E a gestão da qualidade total, pessoal, que foi alicerçada ali a partir da década de 80, a gente consegue traçar um paralelo, obviamente, cronologicamente também, com a implementação da ISO 9000, certo? E principalmente quando as empresas elas passaram a enxergar que a gestão da qualidade ela tem que ser vista como um aspecto importante para a vantagem competitiva dentro das empresas no mercado. Então, se eu consigo ter esse controle, se eu consigo fazer essa gestão, eu consigo direcionar a minha empresa dentro do mercado, tornar a minha empresa mais competitiva, e ao tornar a minha empresa mais competitiva, eu consigo superar os obstáculos que o mercado impõe, né? A concorrência acirrada, a entrada de novos concorrentes, todos esses aspectos que vocês já sabem. O que eu queria destacar aqui, com relação às eras da qualidade, nesse primeiro momento, certo? Quando a gente menciona que a primeira era foi da inspeção, por exemplo, é que aqui, pessoal, predominou único e exclusivamente digamos assim, esse tipo de método, certo? Era um método que alicerçava as organizações. Quando a gente chega aqui no controle estatístico do processo, professor, que a gente trabalhava já com os dados estatísticos, a inspeção deixou de existir? Não, certo? O surgimento de uma era não exclui a era anterior, ou seja, não exclui os aspectos positivos que existiam dentro da era anterior. Aqui a gente precisa enxergar, pessoal, como um aspecto evolutivo, que a gente saiu da inspeção, passando pelo CEP, pela garantia de qualidade, até chegar na gestão total da qualidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente menciona as empresas, no contexto atual, tem muitos processos produtivos que ainda são alicerçados no controle da inspeção. Isso é um demérito? Não. Muitas vezes, determinado processo precisa, ou a melhor forma de ter um controle sobre ele, a forma mais eficaz, é a partir da inspeção, certo? Então, digamos assim, a gente precisa ter em mente o modelo de negócio que existe, o tipo de produto, o tipo de serviço que é disponibilizado, e ter o controle, digamos assim, condizente com as necessidades que aquele processo ele precisa. O que eu destaco aqui, que as organizações, muitas vezes, por mais que elas utilizem um sistema de inspeção que é condizente com o processo, muitas vezes elas negligenciam outros aspectos relacionados à qualidade. Ao longo dessa disciplina, eu vou mencionar muito sobre esse estudo, certo? Tem um estudo do Sebrae, pessoal, que trabalha com microempreendedor individual, pequenas empresas, que analisa a causa de mortalidade dessas empresas, certo? E ao analisar as causas de mortalidade dessas empresas, eles identificam a inexistência de um planejamento, certo? Além da inexistência de um planejamento, não conhecer o mercado, não saber o perfil do consumidor, certo? Então, muitas empresas, elas caminham para uma falência, certo? Em um tempo mais curto, porque elas não têm um domínio básico do que elas são, de quem é seu mercado, de quem são os seus concorrentes, de quem é o seu consumidor, certo? E se a gente parar para pensar, se essas empresas que existem aos montes, certo? Elas não se preocupam com aspectos basilares. Será que essas empresas elas têm um controle da qualidade que é adequado, que permite que elas se mantenham competitivas, certo? A resposta é não, certo? Então, por que eu menciono isso? Porque eu sempre toco na ISO 9001 porque é o coração da disciplina. Então, a ISO 9001, ela vem mostrar, ela abrange desde essas pequenas empresas, microempreendedor individual, até as grandes empresas, ela vem para mostrar o que é necessário, digamos assim, você ter para que você consiga ter um sistema de qualidade. E esse sistema de qualidade, ele não se restringe única e exclusivamente ao controle do seu produto, certo? Ele abrange a você conhecer bem seu processo, você ter um domínio do mercado, saber quem são seus concorrentes, ter todas essas informações a seu dispor
para que você possa controlar efetivamente aquele seu processo produtivo, certo? Então, só voltando aqui, dentro dessas 4 eras, nessa explanação inicial, que vocês entendam isso daqui como uma evolução, certo? Não é porque migrou de uma era para outra que o que existia anteriormente, por exemplo, a inspeção deixou de existir, certo, pessoal? Então vamos tentar entender um pouquinho sobre isso. Primeira era da inspeção. Quando a gente menciona o termo inspecionar, certo? A gente menciona logo, é fazer um cara crachar, certo? Eu olhar se aquilo que saiu está conforme, está dentro dos parâmetros pré-definidos para aquela produção, para aquele tipo de produto, para aquele tipo de serviço, certo? Então, dentro dessa primeira era, que a gente remete lá ao sistema artesanal, que caminhou pelo sistema taylor-fordista também, o interesse principal dessa era o processo de verificação, certo? Saber se o que saiu do meu produto, certo? Então, eu menciono o produto porque fica mais fácil da gente ter esse entendimento, mas seja um produto ou seja um serviço que foi, ou um produto que foi produzido, ou um serviço que foi provido por uma empresa, se eles estão em conformidade, certo? Fazer aquela verificação. Qual era a visão de qualidade nessa época, né? Nessa época, nesse período em específico, a qualidade, o objetivo era só resolver problemas. Então, vou analisar o meu processo para identificar se algum problema surgiu. Traçando um paralelo com o que a gente tem nos dias atuais dentro das empresas, as empresas enxergam hoje a qualidade como um mecanismo de vantagem competitiva, certo? Então, a gente já consegue enxergar essa diferença em como o conceito da qualidade ele evoluiu, certo? Qual era a ênfase? Uniformidade do produto. Então, mencionando esse aspecto de uniformidade, é o que eu mencionei anteriormente para vocês, se o que saiu, aquele produto que foi produzido, aquele lote, ele está dentro dos parâmetros, dentro dos limites estabelecidos, dos aspectos estabelecidos, pré-determinados pela organização, para que ele seja autorizado aí para o cliente, certo? Quais eram os métodos aqui? Ó? Inspeção e medição. Medição aqui a gente ainda não adentra nos aspectos estatísticos, certo? Entra nos aspectos relacionados à aferição dimensional, por exemplo, para saber se o diâmetro está de acordo com o que foi estabelecido, certo? Qual é o papel dos profissionais aqui nesse período? Então, eu destaco alguns pontos para vocês traçarem um paralelo com as próximas eras, né? Primeiro ponto aqui, ó. Visão da qualidade na primeira era. Um problema a ser resolvido. Qual era o papel dos profissionais da qualidade? Inspeção, classificação, contagem, avaliação e reparo. Será que hoje em dia o papel de um profissional que trabalha com qualidade é só esse? Certo? A norma ela vem mostrar também, pessoal, que dentro de um sistema produtivo, os colaboradores eles precisam estar envolvidos com o processo. O que é ter o envolvimento com o processo? É ter a capacidade de analisar o processo e, diante de uma não conformidade, ter a capacidade para ou resolver aquele problema, ou reportar, certo? Criar uma solução para otimizar o processo. O papel de um profissional da qualidade, ele não se registra, sob o olhar atual, ele não se restringe única e exclusivamente ao departamento, certo? A um setor específico, a um profissional específico. A ISO ela vem para quebrar esse tabu de que a qualidade ela só deve ser feita, só deve ser, digamos assim, foco de análise ou foco de atenção do profissional responsável. Ela vem para mostrar para as empresas, certo? E para a gente, como gestor, ou futuro gestor, ou como líder, que todos os colaboradores eles têm um papel importante na qualidade do produto ou do serviço que é disponibilizado, certo? Para que eles tenham a capacidade de buscar otimização, de buscar tentar intervir no processo quando necessário, para que eles tenham essa autonomia. Então, eu falei para vocês agora na autonomia do processo, autonomia do colaborador. Quando a gente menciona a autonomia do colaborador, a gente relembra do sistema Toyota de produção ou do sistema Taylor-Fordista. A gente remete imediatamente ao sistema Toyota de produção, certo? E é por isso que o sistema Toyota de produção, como eu mencionei anteriormente para vocês, ele é muito importante nos dias atuais. E mesmo que as organizações não utilizem os termos clássicos, né, que a gente conhece, que a gente domina, implicitamente eles utilizam esses conceitos que são utilizados,
certo, pessoal? E aqui o responsável pela qualidade é um departamento específico de inspeção. Normalmente, às vezes não existia nas empresas nenhum departamento de inspeção. Chegava no processo final, na parte final, né, que o produto, na última etapa, era feita a verificação se o produto estava dentro dos parâmetros que foram estabelecidos. A partir disso, o produto era autorizado a ser embalado e repassado ao consumidor ou não. Então, nessa primeira era, pessoal, era um aspecto muito mais de cara crachá, para buscar identificar os problemas, certo? Era um aspecto relacionado à qualidade que não buscava ter, por exemplo, uma vantagem competitiva, não enxergava a qualidade como um instrumento necessário para que a empresa pudesse ter vantagem competitiva. Com relação a essa primeira era, deu para ficar claro qual era a ideia principal desse período? Sim, professor. Alguém trabalha com algum processo de inspeção hoje em dia? Alguma empresa em específica? Processo de inspeção raiz, digamos assim, o cara crachá. Trabalha? Ou já trabalhou? Ou sabe que tem um setor na empresa? Pode falar. Já trabalhei já. Não trabalho diretamente, mas lá na empresa eu acompanho alguns processos, né? Desses de inspeção, tudo. Até participo, às vezes, por como estou no estágio, né? Aí é para mim aprender todas as partes, mas não diretamente. Isso. Então, acho que teve mais alguém que falou, não consegui identificar, acho que foi o Zé Marques que falou inicialmente agora, né? Acho que foi teve mais professor. Pronto, perfeito. Então, por que eu peguei esses dois exemplos, né? Antes de passar para a segunda era, obviamente que todos já têm esse domínio de que acontece, mas é sempre bom a gente confirmar, né? Externar para vocês, para todos, que o processo de inspeção, ele continua existindo dentro das organizações, certo? Só que o que mudou, digamos assim, que nesse período aqui, a inspeção era o cargo-chefe, que era o que norteava a qualidade, certo? Hoje em dia, não. A inspeção, hoje em dia, ela faz parte de todo um sistema de gestão da empresa que busca disponibilizar o melhor produto, o melhor serviço para os consumidores, certo? Então, eu peguei só esse exemplozinho para que vocês gravem, né? Que a inspeção continua existindo dentro das organizações, mas nesse período aqui, a qualidade em si era focada, era alicerçada nesse tipo de método. Certo, pessoal? Perfeito? Tranquilo, né? Bem tranquilinho esses aspectos relacionados às eras, certo? Aí a gente chega no controle estatístico do processo. Então, quando a gente remete no CEP, né? O CEP, o próprio nome já fala, né, que foi a introdução desses métodos estatísticos que aconteceram lá, principalmente a partir da década de 30, que trouxe grandes contribuições, como eu já mencionei para vocês. Então, a ideia de introduzir métodos estatísticos dentro de um processo produtivo é que a gente possa ter um controle maior, certo? Se antes disso, eu lembro que eu mencionei para vocês a questão do susto dimensional, né? Então, por que o susto dimensional acontecia? Susto dimensional, produtos de um mesmo lote com tamanhos completamente diferentes. Por que o susto dimensional ele acontecia? Porque não existia nenhum controle, certo? Então, a partir do momento que a gente consegue ter, e quando eu falo esse controle, o controle ele acontece em todas as fases do processo, né? Então, quando a gente consegue controlar, se tem um processo com 5 etapas, A, B, C, D e E, é mais fácil que a gente controle o processo só após a última etapa, só após a atividade E, ou que a gente controle o processo em cada uma das etapas. O que é mais fácil na concepção de vocês? Que a gente consiga controlar cada etapa de um processo, ou que só controle a etapa final? Só controle o processo a partir da etapa, após a etapa final. Conseguem me ajudar nesse sentido? Responder esse questionamento? Se não ficou claro, eu pergunto novamente. Faz a pergunta novamente, professor, por favor. Então, o que é mais fácil? Quando a gente consegue ter um controle do processo. Situação 1. Quando eu tenho 5 atividades, por exemplo, eu controlo cada atividade isoladamente, e a partir desse controle isolado eu consigo controlar o processo como um todo, ou
se eu consigo controlar meu processo de uma maneira mais eficaz, quando eu deixo o produto passar pela atividade A, passar pela atividade B, passar pela atividade C, passar pela atividade D, passar pela atividade E, e só após a atividade E eu faço um controle. Qual desses dois casos, digamos assim, na concepção de vocês, é o que permite que um gestor tenha o melhor controle, digamos assim, com relação ao processo? Ô, professor, eu acho que, falando de rastreabilidade, né, a primeira situação é a mais fácil de controlar, porque aí ele vai identificar, se houver algum problema, ele identifica ao longo das etapas. Perfeito. Alguém complementa ou alguém é contrário à opinião da Andresa? Andresa defendeu. Também, professor, Pode falar. Por questão de custos também, a melhor opção seja melhor. Ou a primeira opção seja melhor. Até porque, tipo, lá na empresa, retrabalho, caso o produto chegue na etapa final com algum defeito, gera muito mais custo do que eu ficar analisando cada etapa de fabricação. Perfeito. Alguém tem mais algum comentário? Eu acho que o Josué já falou tudo, né? E a Mara. Beleza. Então, vou pegar esses dois comentários que vocês fizeram. A primeira opção, pessoal, é o cenário ideal. Por quê? O José Marcos e acho que a Andresa que falou, eles explicaram bem. O primeiro ponto é quando a gente tem um controle em cada atividade, a gente impede, por exemplo, se um problema acontece na atividade 3, na atividade C, certo? E aquele problema ele é identificado ali naquele momento, certo? A gente tem uma capacidade de fazer uma correção. E não faz com que aquele produto avance mais duas etapas. Agregue valor na atividade D e agregue valor na atividade E. Porque quando ele agrega valor na atividade D e agrega valor na atividade E, a gente está tendo um custo, certo? Desnecessário, digamos assim. Porque aquele produto que chegou lá ao final do processo, ele vai precisar voltar para aquela atividade C que teve o problema. Então, sob a ótica de controlar o processo, de analisar o processo, o cenário ideal é que a gente tente controlar cada etapa, para que, caso aconteça um problema, a gente consiga matar o mal pela raiz, digamos assim. Não faça com que aquele problema avance pelas outras etapas e gere um custo que é desnecessário. Aí vem o outro ponto, que foi o que a Andresa falou, a rastreabilidade. Por que isso é importante? Porque a gente consegue identificar aquelas operações que, digamos assim, fizeram com que acontecesse o problema, e se for uma operação recorrente, a gente consegue identificar o grupo de colaboradores ou o método que está sendo utilizado, que está ocasionando aqueles problemas, certo? Então, sintetizando as duas respostas, sintetizando o que eu falei anteriormente, a gente tem um controle mais eficiente de um processo, de um sistema produtivo, quando a gente consegue ter um controle sobre cada etapa, para impedir, como o José Marcos falou, a questão do retrabalho, para que a gente não faça com aquele produto, aquele serviço, avance, agregue mais valor, sendo que obrigatoriamente ele vai precisar voltar para o estágio em que ele apresentou uma problemática, quando, em determinadas circunstâncias, aquele produto pode ser completamente descartado, porque não tem condições de ser reaproveitado, certo? Então a gente minimiza, evita custos que são desnecessários. E a norma, ela fala também nesse sentido, que a gente precisa ter o controle sobre cada etapa do processo. E o segundo ponto, pessoal, que a Andresa mencionou inicialmente, José Marcos completou depois, é para a gente ter o controle de onde está acontecendo o problema, certo? Porque imagina, a gente está trabalhando com um processo produtivo, a gente está sabendo que tá um número acima do esperado de produtos defeituosos, certo? Por exemplo, a gente não está atingindo o nível esperado, mas a gente não sabe em qual ponto do processo produtivo, em qual ponto do sistema produtivo, onde está acontecendo um problema. Então a gente fica meio que trabalhando às cegas. Quando a gente fala o que a Andresa mencionou o termo, né, de rastrear, a gente consegue saber por onde aquele produto passou. Não é só importante sobre a ótica logística, né? Sobre a ótica da logística externa, mas sobre a ótica da logística interna, para a gente saber que
Opa, ele passou aqui, aqui, aqui. Talvez seja aqui que o problema esteja acontecendo. Então a gente consegue minimizar as possibilidades, né, de análise, né, ser mais direto, mais objetivo. E a gente sabe, quando a gente está sobre a ótica empresarial, sobre os ambientes produtivos, que tempo é dinheiro. Então, se a gente consegue resolver o problema de imediato, a gente traz aspectos positivos para a organização. Certo, pessoal? Então, essa segunda era permitiu justamente isso que a gente está conversando agora. Esse maior controle sobre o processo produtivo, porque permitiu que a gente introduzisse os métodos estatísticos, que a gente introduzisse lá os gráficos de controle, por mais que ainda nessa época não existisse a estrutura que a gente ainda utiliza atualmente, mas em você utilizar uma média, um desvio padrão, um intervalo de confiança, utilizar lá uma correlação. Então, isso permitiu que a gente conseguisse ter uma melhor leitura do que estava acontecendo dentro daquele processo. E é aquela situação, pessoal, a gente tem uma tomada de decisão adequada, certo? Independente da função que a gente exerça, independente do setor que a gente trabalha, quando a gente tem um fluxo informacional que dê o suporte suficiente para que a gente analise as informações e, posteriormente, tome uma decisão, certo? Então, quando a gente começa a trabalhar com esses aspectos quantitativos, esse fluxo de informação que chega para aquele indivíduo, certo? Ele é muito mais amplo, ele é muito mais robusto. Sai do campo da subjetividade. E saindo do campo da subjetividade e dando condições de ele, opa, os indicadores estão mostrando isso, a média está mostrando isso, então tenho condições de ter uma tomada de decisão, certo? Só traçando um paralelo, né? A gente que trabalha com algumas disciplinas quantitativas, a gente pede para vocês interpretarem os números, certo? Que vocês, a partir de uma análise das informações no aspecto quantitativo, que vocês traduzam aquelas informações, e traduzindo aquelas informações a gente tem condições de passar, pensando isso sob a ótica prática do dia a dia, certo? Então era mais ou menos isso que acontecia, pessoal. Antes estava tudo às escuras, agora passa a ter um método quantitativo para me auxiliar. Então eu só preciso interpretar essa informação e disseminando o processo de tomada de decisão nos diferentes níveis estratégicos, né? Nos diferentes níveis estratégico, tático e operacional, ele tende, como foi e continua sendo, otimizado, certo? A visão da qualidade aqui, no que tange ser como diferencial competitivo, era a busca para resolver os problemas, certo? Ainda se tinha essa mentalidade, certo? A ênfase aqui era ainda na uniformidade dos produtos, com menos dispersão. Então, quando a gente tinha tanto a introdução dos métodos estatísticos quanto a introdução das técnicas de amostragem, a gente conseguia garantir essa uniformidade com o emprego de mão de obra, digamos assim, a carga disponível de mão de obra diferente do que era especificado em períodos anteriores. E isso efetivamente traz grandes contribuições, né? Então, os métodos alicerçados nas ferramentas e técnicas estatísticas, certo? Papel dos profissionais da qualidade, solução de problemas e aplicação de métodos estatísticos. E o responsável pela qualidade, os departamentos de fabricação e engenharia, certo? Então aqui, pessoal, trouxe, obviamente, a busca pela uniformidade ainda, pela resolução de problemas, mas alicerçado em um controle maior do processo, a partir das ferramentas de qualidade. Sobre essa segunda era, eu queria fazer uma pergunta especificamente aqui com vocês, se tem alguém que trabalha diretamente com qualidade, já trabalhou, se não com qualidade, mas buscava utilizar as ferramentas da qualidade para fazer algum controle em específico, seja nos aspectos logísticos, seja no aspecto de gestão de operação, de manutenção, certo? Que podia dar um testemunho, né, da importância do quanto essas informações quantitativas, digamos assim, oriundas da estatística, seja a partir de um gráfico de controle, por exemplo, ela é importante para o dia a dia de vocês. Tem alguém aí que pode contribuir nesse sentido? A Andresa não ainda. Cadê a Andresa? Alguém falou, não consegui escutar, perdão.
Professor, eu não sei se se encaixa nesse perfil, mas em um período do meu estágio, eu trabalhei usando o perfil de perdas, né? E aí a gente usa a ferramenta da estatística, que é o gráfico de Pareto, para Perfeito. fazer a análise das falhas e das perdas. Inclusive, eu estava até usando ele no meu TCC, na minha primeira proposta, só que não deu muita liga, mas é uma ferramenta muito boa que permitia a gente identificar assim, as falhas que estavam mais presentes, né, as falhas mais pontuais. E aí era bem bacana, assim. Foi um período que eu aprendi muito usando essas ferramentas. E aí a principal Isso. ferramenta era o perfil de perdas, que trazia o gráfico de Pareto, né, que é uma ferramenta estatística. Perfeito. Então, esse exemplo da Andresa é de extrema importância para a gente ver dentro do processo produtivo, né? Que a gente sabe que tem, no caso dela em específico, tinham diferentes causas, digamos assim, diferentes problemas, e provavelmente ela precisava identificar quais eram as causas predominantes, certo? Corrija-me se eu estiver equivocado pelo entendimento que eu tive, Andresa, certo? Então, quando a gente utiliza um método como esse, seja ele qual for, permite que a gente tenha, digamos assim, uma análise dessa informação, certo? Deixa eu procurar o termo adequado para tentar. Um agrupamento das informações de uma maneira, a partir dos métodos estatísticos, que permitem que a gente, no caso da Andresa específico, extraia conclusões, certo? Então, se eu consigo identificar dentro do meu processo produtivo as principais causas de determinado problema, os problemas mais recorrentes, sob o ponto de vista estatístico, a partir dessa informação que eu tenho, isso vai influenciar na minha tomada de decisão. Por quê? Se eu sei quais são as principais causas, certo? Se eu sei que são as causas A e B, porque que elas são recorrentes dentro do processo, por que eu vou demandar esforço e atenção pelas causas C, D e E? Eu preciso resolver inicialmente as causas prioritárias, certo? Então, esse exemplo que a Andresa trouxe, agradeço bastante, permite que, ao identificar esses problemas principais, ela consiga agir de uma maneira mais objetiva e que vai trazer impactos diretos naquele processo que ela trabalhou, certo? Obrigado, Andresa, pela contribuição. E, pessoal, quando a gente... outro tabu, né, que a gente busca quebrar com a ISO 9001, com relação a esse... O que é qualidade, o que não é qualidade dentro da organização. Então, a ISO, ela entende que o sistema de gestão da qualidade não é eu gosto de ressaltar bem isso. Não é só aquela parte final do processo que a gente faz a inspeção final, certo? É todo esse controle que existe em todas as etapas do processo. E além de todo esse controle que existe em todas as etapas do processo, são esses casos específicos que acontecem. Quando o colaborador, por exemplo, no caso da Andresa, ela está no seu posto de trabalho específico, tem a sua atribuição específica, seja dependente da área, qual for, com logística, com gestão de operação, e ela consegue utilizar, por exemplo, os conceitos de estatísticas, ou qualquer outro tipo de método, para tentar buscar otimizar aquele processo, certo? Por que isso é importante? Qual é a ideia? Que se a gente tem um sistema de qualidade, para a gente ter um sistema, a gente tem subsistemas, certo? E para que um sistema como um todo cresça, os subsistemas eles precisam isoladamente ir otimizando. E quando o subsistema se otimiza, outro se otimiza, outro se otimiza, e o sistema como um todo vai crescendo, certo? Então, muitas vezes, quando a gente busca realizar uma melhoria contínua dentro de um processo produtivo, às vezes a gente não trabalha nem com qualidade diretamente, mas aquela melhoria que a gente está trazendo, que está trazendo um impacto para aquele processo produtivo, que está reduzindo um tempo, que está melhorando o indicador, que está aumentando a eficácia, que está reduzindo o custo, está fazendo com que aquele meu subsistema específico, que é aquela minha atividade, que é aquela minha atribuição, certo? Ela cresça, ela se otimize. E quando um subsistema se otimiza, como eu mencionei agora há pouco, outro se otimiza, o sistema como um todo, que é a organização, ela cresce. Certo, pessoal? Então, aqui o segundo momento,
certo? O controle estatístico do processo. Aí a gente vem para a terceira era. Deixa eu só beber aqui uma água. Na terceira era, pessoal, quando a gente fala em garantia da qualidade, e a gente remete ao período que essa terceira era ela surgiu, que foi início da década de 50. Então, o que é que surgiu o que marcou a década de 50, certo? A introdução da abordagem sistêmica, certo? Mencionei isso para vocês lá na outra aula, mencionei no início dessa aula. Então, essa abordagem sistêmica que surgiu a partir da década de 50, norteou, principalmente, a terceira era, que era a garantia da qualidade. Ou seja, em linhas gerais, qual era o objetivo aqui nesse momento? O objetivo agora não era só garantir a uniformidade do produto, não era ter a uniformidade do produto, não era só, digamos assim, fazer o cara crachar, controlar o meu processo para que meu produto saísse da maneira adequada, certo? O objetivo agora era ter um controle do meu processo, certo? Ter uma abordagem mais ampla, de modo que ele garantisse que aquele produto ou aquele serviço que está sendo disponibilizado ao mercado, ele está dentro de um parâmetro, digamos assim, previamente estabelecido pela organização. Então, se nas duas eras anteriores o foco era a inspeção, a gente pensa a inspeção um processo mais interno, certo? De verificação. Quando a gente pensa na garantia de qualidade, aí já entra diretamente a figura do meu consumidor, certo? A ideia é que meu sistema busque oferecer, ou em sua maioria, ofereça na maioria do tempo, certo? Produtos dentro de um padrão aceitável pelo meu mercado consumidor. Isso alicerçado na nova abordagem que surgia, que é a abordagem sistêmica, certo? Então, qual é o interesse principal dessa era aqui? O interesse principal é a coordenação. Ah, professor, por que coordenação? Então, como eu mencionei anteriormente, surgiu a abordagem sistêmica. Então, para que seja implementado uma abordagem sistêmica dentro de uma organização, é necessário que esses subsistemas, esses departamentos, eles estejam minimamente coordenados. Ou seja, se meu processo A, minha célula produtiva A, eu tenho a minha célula produtiva B e minha célula produtiva C, essas três células produtivas, três unidades produtivas, elas precisam entender que o que é produzido em cada uma delas é um subproduto da atividade posterior, certo? E que ela precisa ter essa coordenação e essa integração para que o processo como um todo disponibilize, no máximo do tempo estabelecido, digamos assim, produtos condizentes com os requisitos previamente estabelecidos, certo? Então, diante dessa abordagem sistêmica que se instaurou a partir da década de 50, esse processo de coordenação, ele era extremamente necessário, certo? Esse processo até de integração que precisava acontecer. Obviamente que aqui era o momento que estava surgindo, né? A gente não dá para comparar a coordenação e integração que existia nesse período entre os subsistemas, entre os departamentos, entre as unidades produtivas, com o que a gente tem no cenário atual, certo? Qual é a visão da qualidade? Aqui um problema a ser resolvido, mas que é enfrentado proativamente. Então, o que é enfrentar proativamente? Então, a gente já começa aqui a ter a noção de que, para que um sistema de qualidade, para que minha abordagem de qualidade ela aconteça, a gente precisa ser proativo, não é esperar o problema acontecer para só aí agir, certo? A ideia é que, a partir desse momento, a gente consiga estar sempre olhando o nosso processo para que a gente possa procurar maneiras de otimizá-lo. Então, foi esse o momento aqui em que existia também, vou dizer até certo ponto, uma quebra de paradigma, né? Porque anteriormente esperava-se, controlava-se o processo, diante do surgimento de um problema, buscava-se resolver. Aqui não. O foco, obviamente, era resolver os problemas que surgissem, mas tentar resolver de uma maneira proativa, ou seja, tentar identificar antes que um problema, ele, digamos assim, apareça como anteriormente ele aparecia, ou seja, quando o estrago já estava feito. Então, essa ideia aqui de proatividade, ela começa a emergir nessa terceira era. Qual era a ênfase aqui?
Então, como eu falei para vocês, se a gente menciona uma abordagem sistêmica, a gente começa a falar em uma abordagem que abrange toda a cadeia produtiva dentro de uma empresa. Então, o que é, professor, toda a cadeia produtiva? Então, normalmente, a gente divide um sistema produtivo, uma organização, em 3 vertentes principais, né? Toda a entrada e a relação da empresa com os fornecedores, por exemplo. O processamento, que são todas as atividades que fazem com que um produto seja disponibilizado ou um serviço ele seja provido. E a saída, né? Que é como esse produto vai chegar ao cliente, que são os rejeitos do processo, que são tudo que é gerado pelo processo. Tanto o que é gerado positivamente, quanto o que não é gerado positivamente, que são as perdas processuais. Então, quando a gente fala em toda a cadeia de fabricação, o controle da qualidade, ela precisava, a partir desse momento, abrangir esses 3 elos, certo? E abrangindo esses 3 elos, certo? Conseguia-se ter, a partir desse momento, a disponibilização de produtos e serviços dentro de um padrão estabelecido por um período de tempo maior, garantindo, né, certificando o que a gente fala em garantia da qualidade, certo? Quais eram os métodos? Aqui foram introduzidos programas e sistemas, certo? Aqui o PDCA, que foi introduzido lá a partir da década de 30, a partir de 1950, 1960, principalmente com o DEME, né, que ele se consolidou. Obviamente que ele foi estruturado por Schwartz, mas foi com o DEME que ele ganhou a robustez e a aplicabilidade que ele tem, né, e que é utilizado até hoje pelas organizações, certo? E qual era o papel dos profissionais de qualidade, pessoal? Planejamento, medição da qualidade e desenvolvimento de programas. Opa! É a primeira vez que surge, dentro dessa evolução histórica, o que a gente chama de planejamento, certo? Como a gente está utilizando essa abordagem sistêmica, né, analisando, como mencionado agora há pouco, toda a cadeia de fabricação, o planejamento torna-se extremamente importante para a gente saber, digamos assim, tanto no que tange os recursos, tanto no que tange os objetivos, onde a empresa quer chegar, certo? Os planos de ação para que isso aconteça. Então, esse aspecto relacionado ao planejamento sobre toda a cadeia produtiva, ele passou a ganhar destaque também a partir desse período, certo? E o responsável pela qualidade, pessoal, antes a gente tinha lá, ó, nas duas primeiras eras, única e exclusivamente os profissionais da qualidade. Aqui a gente já tem uma abrangência para todos os departamentos. Ainda não são todos os indivíduos, mas todos os departamentos, eles são peças importantes aqui nesse período, certo? Para o efetivo controle, a efetiva gestão da qualidade entre a década de 50 e a década de 70. Essa, pessoal, é a terceira era, certo? Que a gente já consegue ver uma mudança consistente na percepção e na forma como a qualidade era vista quando comparado às 2 eras anteriores. Com relação a essa terceira era da qualidade, ficou claro para vocês? Principalmente essa mudança, né? Abrangendo tanto essa abordagem sistêmica por toda a cadeia de fabricação e a importância de todos os departamentos sobre a ótica da qualidade a partir desse período. Sim, professor. Beleza? Então vamos caminhando aqui, né? Para a quarta era. Certo, pessoal? Quarta era, a gente chega na gestão da qualidade total, certo? A quarta era, pessoal, seguindo essas eras clássicas que a gente trabalha dentro da qualidade, ela abrange desde a década de 80, né, até os dias atuais, digamos assim. Obviamente que a gente está entrando não, a gente já entrou o que a gente fala da indústria 4.0, né? E os parâmetros de qualidade, digamos assim, eles não estão modificando completamente, mas eles estão passando por um processo adaptativo, digamos assim, para se adaptar a esse novo contexto, mas a gente fala posteriormente sobre isso, certo? Então, quando a gente chega na gestão da qualidade total, o que é a gestão da qualidade total, pessoal? Se antes se ensaiava, na era anterior da garantia de qualidade, a importância da qualidade sobre toda a ótica da empresa, sobre toda a cadeia produtiva, a gestão da qualidade total, ela continua, como mencionei também lá no início,
nesse processo evolutivo da importância da qualidade entre as organizações, continua reiterando a importância da qualidade sobre toda a empresa, mas a qualidade, a partir desse momento, ela começa a ser vista como um diferencial competitivo para as organizações, certo? Por que esse diferencial competitivo? Porque identificou-se que quando a empresa ela consegue ter um controle eficiente dos seus processos produtivos, certo? Ela consegue, por exemplo, reduzir os custos que são empregados dentro do processo, ela consegue aumentar a sua lucratividade, principalmente, né, sendo bem direto, bem objetivo. E quando ela consegue reduzir esses dois, otimizar esses dois indicadores, ela consegue ter um posicionamento competitivo mais adequado, certo? E diante desse posicionamento competitivo mais adequado, ela consegue se destacar dentro de um mercado. Então, quando começou-se a se enxergar essa importância, foi que aí o interesse principal foi no impacto estratégico que era gerado pela gestão da qualidade. Então, as empresas elas enxergaram que, quando a gente trabalha com a qualidade, quando a gente faz essa gestão, a gente tem uma oportunidade de se diferenciar da concorrência. Então, por exemplo, hoje em dia, quando a gente pega no mercado atual, quando uma empresa ela consegue se destacar, seja pela otimização de um processo, seja pela introdução de um novo método, ela não consegue ter uma vantagem competitiva com relação a outra empresa, certo? Volta e meia a gente vê casos, né, de empresas que tentam fazer o que se chama do benchmark, né, tentar analisar o que o outro está fazendo dentro do mercado para tentar copiar para alcançar aquele patamar que aquela empresa adotou, certo? Então, quando as empresas enxergaram que se eu tiver um controle da qualidade maior, mais amplo, disseminado por toda a organização, fazendo com que cada colaborador, em cada ponto dos meus subsistemas, eles consigam otimizar os respectivos processos, eu consigo fazer com que a minha empresa, a minha organização, ela se destaque, certo? E dentro desse sentido é o que a norma, que surgiu a partir da década de 80, ela vem mostrar para a gente que, para que você se mantenha competitivo no mercado, independente do porte da empresa, você precisa ter a qualidade dentro da sua organização como sistema, certo? Em que constantemente busca a melhoria, que seus colaboradores, eles têm a capacidade e têm a possibilidade de buscar otimizar o processo, certo? Eles agregam valor ao processo, não só pelas atividades que, eventualmente e corriqueiramente, eles desempenham, certo? Deixa eu só colocar aqui para carregar, pessoal. Não só pelas atividades que corriqueiramente eles desempenham, mas pela capacidade que eles têm de gerar uma otimização, de melhorar, de trazer alguma contribuição, certo? Então, eu bato muito nessa tecla que a qualidade, a partir desse momento, ela não é um setor específico, não é um departamento específico, ele é todos os colaboradores dentro da organização, que todos os colaboradores tenham capacidade de alguma forma, independente do setor, agregar algum valor, otimizar a sua respectiva atividade, o seu respectivo processo, certo? Então, o ênfase aqui, as necessidades de mercado e do cliente. Então, antes a qualidade era de dentro da organização para fora da organização. Então, quando a gente pensa em impacto estratégico, em análise do mercado, em diferenciação da concorrência, a gente busca que o que vai nortear minha qualidade vai partir principalmente dos objetivos que a gente tem dentro do mercado. E a partir desses objetivos que a gente tem dentro do mercado, de buscar essa diferenciação, de buscar crescer, ter vantagem competitiva, vai nortear a otimização e os controles dentro da minha organização. Então, quais são os métodos aqui? Planejamento estratégico, estabelecimento de objetivos e a mobilização da organização. Então, esse aspecto aqui, mobilização da organização é muito importante, porque a gente, como gestor, ou futuros gestores, a gente precisa entender, ressaltando mais uma vez, que o processo, a qualidade, não está exclusivamente voltada ao controle de um processo amplo, a um departamento específico. O processo da qualidade e a busca pela qualidade, ela precisa partir, obviamente, de cada colaborador, certo? Partindo de cada colaborador, gerando as otimizações,
partindo desse colaborador, a gente parte para a tarefa, parte para as atividades, parte para o departamento e parte para a organização. Então, é um processo que ficou muito mais robusto, muito mais amplo, muito mais consistente, tendo um mecanismo de controle muito maior. O que eu mencionei antes para vocês, né, de que é melhor controlar atividade por atividade ou controlar um processo como um todo. É controlar atividade por atividade, e além de controlar atividade por atividade, é demandar do colaborador que ele tenha condições de que, dentro daquelas tarefas, dentro das atividades específicas, ele consiga gerar contribuições, gerar otimizações, identificar potenciais problemas, certo? Porque é aí que o nosso processo vai crescendo. O papel dos profissionais da qualidade, estabelecimento de metas, educação e treinamento, certo? Então, esse processo de capacitação, pessoal, que corriqueiramente a gente passa dentro das organizações, eu não mais, né, que já estou afastado um tempo, vocês que volta e meia passam por um processo de qualificação, de ou aprender um novo método, ou aprender uma nova ferramenta, tudo isso faz parte de uma necessidade que a organização tem em estar promovendo o desenvolvimento do colaborador. Quando a gente consegue desenvolver um colaborador, expandir a consciência desse indivíduo, né? Fazer com que ele tenha novas visões, que ele vá em uma outra sede, que ele conheça um novo processo, para que a partir disso ele consiga melhorar o processo. Então, quando a empresa ela faz um treinamento, dá uma oportunidade de conhecimento, isso não é por acaso, não é só digamos assim, pelo aspecto social, porque ela quer que aquele ser humano se desenvolva. É porque se aquele humano se desenvolver, certo? Crescer, sob o ponto de vista intelectual, no que tange o conhecimento da função importante para a empresa, ele vai agregar valor ao processo, certo? E esse aspecto, pessoal, de buscar o desenvolvimento dos colaboradores também é destacado dentro da ISO 9000, certo? E quem é o responsável pela qualidade? Todos na empresa com alta administração exercendo forte liderança. Então, para que toda a empresa ela tenha capacidade, digamos assim, de contribuir efetivamente, a liderança, certo? Principal, ela precisa disponibilizar uma estrutura organizacional compatível com que isso aconteça. Vocês, acho que já cursaram a disciplina de empreendedorismo e liderança, então a gente sabe como a liderança ela pode impactar positivamente ou negativamente no desempenho de um colaborador, certo? Então, se a gente busca implementar um sistema de gestão da qualidade, que a gente precisa da efetiva participação dos colaboradores, esse meu modelo de liderança, esse meu líder, ele precisa ter um perfil que permita com que meu colaborador tenha acesso para conversar com ele, possa dar uma sugestão, porque a gente sabe que tem alguns estilos de liderança que não permitem esse contato direto, né, que um colaborador explane uma problemática, uma situação, e a ideia é que essa abertura ela aconteça, certo? Esse perfil de liderança ele é de extrema importância. Então, aqui, pessoal, dentro da gestão da qualidade total, é que a gente enxerga muito dos preceitos que norteiam a ISO 9001, certo? Quando a gente trabalhar lá na norma, a gente vai ver muito do que se trabalha dentro dessa quarta era da gestão da qualidade total. E para finalizar, isso aqui oficialmente ainda não é compreendido como a quinta era, certo? Só que alguns artigos, alguns estudiosos já vêm apontando todas as mudanças que vêm acontecendo dentro da indústria 4.0 e como elas vêm impactando dentro dos sistemas produtivos, certo? Como a nova era, abrangendo a quinta era dentro das eras da qualidade. Então a gente tem sistemas alicerçados na internet das coisas, certo? A gente controlando muitas vezes dentro das empresas alguns equipamentos, algumas máquinas, a partir de smartphones, de tablets, alguns mecanismos de manutenção atualmente de máquinas mais modernas, elas acontecem por um controle via um app, ou um app específico da empresa, um sistema específico da empresa, que permite que a manutenção daquele dispositivo ele aconteça. Então, quando a gente utiliza um aspecto muito mais tecnológico, digamos assim, muito mais voltado para todo esse aparato tecnológico que a gente tem nos dias atuais,
existe uma mudança no que tange os parâmetros de qualidade, porque a gente tende a trabalhar com níveis, digamos assim, de eficácia maiores. Aí vem o outro lado, né? Os indivíduos que manuseiam esses equipamentos, eles precisam trabalhar e serem treinados e serem capacitados com, digamos assim, com um sistema que é diferente do sistema usual, certo? E a gente vem tendo novas demandas nesse sentido. E diante dessas novas demandas é que a gente explana o surgimento dessa quinta era, alicerçada na indústria 4.0. Certo, pessoal? 8h22, eu vou só fazer a chamadinha. O que eu tinha para a aula de hoje era isso, certo? Tentar trabalhar com vocês essas eras da qualidade para a gente fazer mais uma vez a relação, principalmente com esse momento aqui, ó, com a gestão da qualidade total, e para começar a introduzir dentro da consciência de vocês que, como engenheiro de produção, certo? Que a gente precisa ter em mente que a qualidade, dentro de um sistema que adota, por exemplo, a ISO 9001, para que aquele sistema seja efetivamente, trabalhe efetivamente, digamos assim, dentro dos níveis que a empresa espera, dos níveis de excelência que a empresa espera, o processo de qualidade, a gestão da qualidade, ela parte primeiro de cada indivíduo. Cada indivíduo tem a capacidade de contribuir, de agregar valor àquele processo. E essa é a principal diferença que surgiu, principalmente aqui, a partir da quarta era, e é que a gente vai detalhar bastante, principalmente quando a gente chegar na série ISO 9000 e, especificamente, na ISO 9001, que trata dos requisitos. Perguntas. Primeira delas, ficou claro para todos vocês o que nós conversamos na aula de hoje? Sim. Tranquilo? Sim. Para a próxima semana, pessoal, a gente vai começar a trabalhar com as abordagens da qualidade, certo? Essas abordagens são nomenclaturas e termos que vocês também já conhecem, certo? Mas que a gente vai fazer esse apanhado para que a gente possa ter essa definição, esses conceitos bem alicerçados, para que a gente possa caminhar dentro da disciplina. Antes de liberar vocês, eu vou fazer a chamadinha aqui no Cigar, certo? Aí vocês vão dando um ok aí, o presente, para que eu possa colocar a presença de vocês. Reitero, caso alguém teve algum problema com conexão e avisou para vocês, que vocês me reportem, porque aí eu faço o ajuste aqui no sistema. Beleza? Deixa eu só parar aqui minha apresentação, interromper a gravação.